É um prazer estarmos mais uma vez na casa do Senhor, onde Ele ordena a bênção. Amém? Estou muito contente, já há alguns tempos não havia os nossos irmãos Lúcia e pastor Silvino, que Deus abençoe vocês, porque estamos na casa do Pai. Então, nosso irmão João também não vimos semana passada, mas nosso irmão Crisálida, mas graças a Deus, Deus abençoe os irmãos e todos nós que estamos aqui. Deus é um Deus de provisão. Aleluia! E isso é mais que um motivo para darmos graças a Ele, porque Ele tem cada um na sua mão poderosa. Ele cuida de cada um de nós. Nós somos feitura sua. Nós somos mais que bem-aventurados. Prezada igreja, amo a Deus, amo a sua obra, amo tudo que vem dele, porque tudo que vem dele é puro, é santo, é agradável, é maravilhoso. Neste momento também, para todos que possam escutar a nossa voz, e o Senhor vos bendiga, onde quer que se encontrem, e que a palavra do Senhor, como sempre, possa falar, edificar, transformar, sim, porque ela tem poder para tudo isso e muito mais. E eu peço aos irmãos presentes que possam abrir a sua Bíblia, a Sagrada Escritura, em Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler alguns versos. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3. Começando no 1, diz assim: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta. E que estava para morrer. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Agora, irmãos, vamos ao verso 14 do mesmo capítulo e também ler alguns versos. O anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheça as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou pronto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, e que está nu. Até aqui a palavra do Senhor. Pai eterno, nós te damos graças, Senhor amado, por mais uma vez a tua palavra que é poder e vida, a tua palavra que é transformadora, possa nos corrigir, admoestar, transformar e falar, porque é isso que ela faz e se apraz. Te peço, ó Deus, em nome do teu Filho amado, que o Senhor use o que fala como quem vai ouvir nesta manhã, tarde ou noite, dependendo da hora, e que o Senhor transforme, modifique vidas, para que o teu nome, como sempre, seja honrado
e glorificado no céu e na terra. Por tudo isso nós te pedimos orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus, 7 cartas, 7 destinatários para uma igreja. Lá na igreja primitiva e na igreja de hoje. Jesus se apresenta sempre. Ele apresenta. Começa na 7ª igreja dizendo: conheça as suas obras. Sei que você não é quente nem frio. Melhor seria que fosse quente ou frio. Assim, porque você é morno e frio, não é quente, estou pronto a vomitá-lo da minha boca. Então Jesus continua se apresentando como o Amém. O Esse. Jesus se apresenta com amor infinito. Ele apresenta carta à sua igreja, não para condená-la, não para julgá-la, mas para edificá-la. É uma chamada de atenção para todos os dias, enquanto a sua igreja militar aqui na terra. Devemos ser quentes, fervorosos, levando a palavra, a sua palavra. Por isso a sua igreja está aqui na terra. O seu alicerce está nele, em Jesus. Amém, diz ele. Isto é aquele que é verdadeiro, confiável e firme. Ele é testemunha fiel da verdade e fala sempre a verdade. Ele é soberano tudo à criação, porque Ele é o próprio Deus. Porque Ele existia desde o princípio, antes de que tudo fosse criado. Ele é. Ele era. Ele é o Esse. Ele é o soberano. É Ele que fala através da sua própria Escritura. É Ele que te convence, prezado amigo. Ele é o único que pode convencer, libertar, redimir e salvar, porque Ele é o único Criador absoluto de todas as coisas, incluindo tu e eu. Ele é o cabeça que governa a sua igreja. Ele é o único que resolve o problema daquele que o busca em espírito e em verdade. Não há nada que ele não possa resolver, porque, como eu já mencionei, ele é o sim e o amém. Então Jesus afirma que conhecia e conhece as suas obras espirituais da sua igreja.
Isso significa, amada igreja, que ele sabe o que o verdadeiro crente pensa, faz, qual o projeto, porque ele sonda toda a nossa estrutura física e espiritual. A igreja de Laodiceia tinha perdido não o primeiro amor como outra, tinha perdido o fervor espiritual. Isto é muito complicado para uma igreja, para a sua igreja. Ou seja, a vontade, esse fervor, fala da vontade de servir a Deus. Tem que haver vontade, zelo. Tem que haver comunhão. O mesmo espírito. Uma mesma visão. Não importa quantos templos, quantas denominações, quantas religiões possam existir na face da terra. Ele tem um povo, uma igreja, que através desse povo, ele continua admoestando, falando, dando crescimento, salvando. Porque o seu exército continua crescendo, quer que ele queira, quer que ele não queira, porque está escrito que passará os céus e a terra, mas a sua palavra, ela floresce a cada manhã. Aleluia! Tanta gente, irmãos, que perdem, que perderam aquela alegria. Quantos membros estão indispostos para fazer, indispostos para servir, mas dispostos para reclamar. E vi quantos vivem no comodismo carnal. Mas no verso 16, lido do texto, Jesus afirma que a igreja não estava nem fria, nem quente, mas morna. Isso quer dizer o quê? Que ela se encontrava horrível diante dos olhos de Cristo. Cristo não consegue suportar. Então vem a afirmação dura e severa. E ele menciona e diz: estou pronto a vomitar da minha boca. A igreja, assim como a água morna provoca, por vezes, vômito, Jesus vomita o incrédulo que se diz cristão e o religioso que não tem uma vida espiritual verdadeira. Um crente morno é pior que um incrédulo, porque conheceu e vomitou. Porque o ímpio não conhece a verdade.
Mas o crente, que se diz crente, que só vive uma vida de aparência e de religiosidade, não tem valor aos olhos do Senhor. Por isso, esse tipo de pessoa é rejeitado por Ele. A igreja de Laodiceia estava precisando reacender a chama, o fogo. Jesus advertiu não para condenar, mas para alertar. Paulo diz: eu não vivo mais em mim. Nós não somos deste mundo. Nós fomos comprados, adquiridos. A palavra, ela continua falando. Quer que aceito ou não. Prezado ouvinte, que me ouve, ainda não é tarde. Não interessa se foi ou se está sendo como uma Laodiceia. Não interessa se você conhece a igreja verdadeira até o ponto. Mas Deus te ama. E Ele está falando. Temos que ver onde caímos, o que fizemos, o que dizemos, o que testemunhamos, em quem temos querido. A palavra do Senhor não muda. Filho meu, está escrito: se ouvires a minha voz hoje, filho meu, dá-me o teu coração. A igreja de Laodiceia precisava, como eu já disse, ter um coração alegre, verdadeiro, fiel ao seu Senhor, ter desejo de servir. A igreja de Laodiceia, e não só, tinha que reconhecer o seu pecado. Nós temos que reconhecer o nosso pecado. Porque basta às vezes um olhar para podermos pensar o que não devíamos, dizer o que não devíamos, em vez de abençoar, por vezes os amaldiçoamos sem querer, mesmo querendo. Esse não é o nosso ministério como igreja aqui na terra, porque eu já disse, nós somos mais que bem-aventurados. Temos que ser dignos da compaixão de Cristo. Temos que pensar e glorificar o seu nome. Porque a via dolorosa que Ele subiu, o seu padecimento, não era para Ele. A Bíblia diz que Ele deixou a sua glória. Foi levado ao vitupério por amor de mim e por amor de ti. Foram 7 endereços para a sua igreja, endereços dados com amor, mesmo que aos meus olhos, aos olhos de líderes, seja duro, seja difícil. Igreja foi por amor e com amor. O livro
do Apocalipse ou Revelação. Uns temem, outros não querem nem ler. Para uns é um terror. Mas para a Igreja de Jesus Cristo é uma chamada de atenção, por amor, com compaixão e misericórdia. Aleluia! Não perca nunca, prezado irmão, nunca perca o entusiasmo de servir a Deus. Nunca caia no acomodismo de que tudo vai bem, de que todos estão salvos, de que todos estão nas mãos do Senhor. E muitos mostram um testemunho inverso, indo onde não devem, falando o que não devem. Têm tempo para tudo, mas para vir à casa de Deus, agradecer e mostrar gratidão, falta tempo. Igreja do Senhor, estamos vivendo a última hora no relógio de Deus aqui na terra. Jesus está voltando. E não adianta. Se você pensa e diz, há 2000 anos e já estou a vir disso. Deixe o acomodismo. Deixe um pensar enganoso. Jesus está voltando, sim. Esta é a minha convicção. Esta deve ser a convicção de toda a liderança. Um líder não tem que temer. O líder deve apresentar, quando fala do amor de Deus, sim, apresenta o amor de Deus, mas também deve apresentar a coroa de espinho, apresenta a flor, sim, o suco da flor. Mas a Bíblia diz que nem só de pão vive o homem, mas de tudo a sua palavra. A Bíblia diz que a sua palavra é uma espada de 2 gumes. Então ela corta, ela ceifa para os 2 lados. Há o amor, mas também há a justiça. Se eu só quero o amor, é porque eu sou injusto, é porque eu não tenho justiça, porque eu não sou justificado. O amor cobre multidões de pecados. Mas a justiça não pode nunca pôr de lado o que quer que seja. Vivemos dias de prova, de provações. Mas nunca se esqueça que Jesus te ama e que tu estás em suas mãos. Para alguém que nos possa escutar e ainda não teve o privilégio de ir além de uma religião, para quem ainda não teve o privilégio de seguir Jesus vivo, ressurreto, para quem ainda está num comodismo de criar deuses e deusas à sua imagem e semelhança, pare enquanto é tempo, em nome de Jesus. Ele é o único sumo pontífice entre Deus e a humanidade. Não há outro que possa te pôr no patamar celestial,
que possa te darem o entendimento e sabedoria divina. Não há homem nenhum aqui na terra a não ser Jesus, o Filho de Deus, o unigênito, o primogênito entre toda a criação. É aquele que te tirou do lamaceiro de luto, da escravidão do pecado e nos conduzir ao reino do seu amor. Outrora éramos Laodiceia, a Pérgamo, a Éfeso, que se tinha esquecido do primeiro amor. Não me interessa. Hoje vivemos para nunca mais voltarmos atrás. O primeiro amor. Por isso, nós somos mais que privilegiados. Ela, Laodiceia, vivia se achando, buscando satisfazer a si própria, os seus próprios desejos. Não estava sendo uma igreja que dependia do Senhor, mas ficava dependente de si própria. Ela amava tanto o dinheiro, as riquezas, e se esquecia de Cristo. Igreja, Jesus é suficiente, grande, poderoso. O que Ele precisa de cada um de nós é honestidade, entrega, sinceridade, porque tudo demais nós já temos. Provérbios 16, 18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Temos que estar vigilantes na nossa caminhada de fé, enquanto militamos aqui na terra. Um destes dias, nos meus aposentos, eu falei ontem aqui para alguns irmãos na oração da manhã. Eu estava praticamente não falando para pessoas, mas recebi do Senhor o que está começando a acontecer nesses últimos dias. E os irmãos se preparam. E a mensagem foi esta: muitos que se diz líderes na minha igreja não o são. Muitos que pregam a minha palavra pregam para seu próprio desejo, para seu próprio benefício. Eu, diz Jesus, vou desmascarar esses homens que se dizem apóstolos e não são. E aí o Senhor me dê esta palavra para que a entregasse à igreja. Cuidado, irmãos. Ninguém engana Deus. Conhecer a palavra de Deus, o nosso adversário também conhece. Ele está perdido para tudo sempre. Este alerta à igreja de Laodiceia vê de Deus, de Jesus. E então ele continua e diz: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Com roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez.
Compre colírio para ungir os seus olhos e poder verdadeiramente enxergar. Verso 19 diz: porque eu repreendo e disciplino aquele que é amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. O verso 20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Amada igreja, Jesus, olhando a situação pecaminosa dessa igreja, dá um sábio conselho a fim de ajudar quem? O seu povo. Deus é soberano sobre toda a criação. Ele poderia, por exemplo, dar ordem para que o povo pudesse abandonar a vida do pecado. Uma ordem de Deus é como um estalar de dedos. Mas ele prefere dar um conselho para a igreja. E Jesus aconselha o povo a comprar dele ouro refinado, para se tornarem ricos. Ele diz: tu dizes que és rico e és cego, pobre e nu. Mas quando a vida é transformada, tudo muda. Tudo muda. Então ele continua e diz: isso significa que em Jesus, digo eu agora, eles podiam encontrar a verdadeira riqueza. Jesus Cristo oferece produtos de qualidade. Jesus oferece para a sua igreja, por meio da sua graça. Eles, em Laodiceia, estavam pobres. Jesus tinha a verdadeira riqueza. Eles estavam nus. Jesus tinha roupa branca para cobrir a sua nudez. Eles estavam cegos. E Jesus tinha o colírio para a cegueira deles. Foi isso que ele fez conosco, irmãos. Nós somos novas criaturas. E estávamos perdidos. Ele nos salvou. Não conhecíamos o caminho. Ele nos pôs no caminho. E estávamos cegos. Ele ofereceu o colírio. Éramos trevas e escuridão. Ele te transformou em ouro puro e fino. Aleluia! Eu creio que ele fez isso com a igreja de Laodiceia, como fez com a toda e faz. Hoje nós pertencemos, viemos de Laodiceia, viemos daquela carta. Aquela carta te atingiu a ti e a mim, em Cristo Jesus. Então devemos proclamar as boas novas do Evangelho, deixando o acomodismo, deixando o pensar que é correto. Porque às vezes o que parece que é, não é. Hoje eu posso ser amigo, amanhã podes te decepcionar comigo. Mas nunca deixes de pensar o que eras e o que és. Ele nos pôs num patamar que nos falta vocabulário de agradecimento para dizermos o quanto o Senhor é na minha e na vossa vida. Eu estou terminando, com muita pena minha. Igreja, Jesus é misericordioso. Ele não desiste nunca da sua igreja. Antes de exercer juízo.
Porque isso também vai acontecer. Hoje, ainda, Ele oferece a sua graça, a sua misericórdia, a disciplina. Não é nunca para condenar, mas para restaurar. O povo, com a comunhão que há em Cristo Jesus, para entrares na sala do trono, livre, para louvar, agradecer e dizer-me: Senhor, me perdoa quando é falho, me perdoa e me levanta quando é caio, e me edifica segundo a tua palavra, e que a tua luz me siga. Eu reconheço que era Laodiceia, Pérgamo. E queria tanto ser Filadélfia. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu sou a tua igreja. Eu sou do teu povo. Eu tenho o teu pensar no teu Filho amado. Eu sigo os passos de Jesus. Mesmo que ele não queira, mesmo que ele queira desistir, eu tenho o teu sangue. E o teu sangue faz como no princípio, quando falaste para quem que fizeste o teu irmão, porque o seu sangue clama a mim. Igreja, em nome de Jesus, que cada um possa estar ciente que tudo que a igreja tem passado de positivo a nunca diga que é negativo. O que pensas que é negativo é uma aprendizagem para crescimento espiritual. Para saberes e teres noção completa que estávamos perdidos, sem Deus e sem salvação, e agora pertencemos ao reino do seu amor. Amada igreja do Senhor, esta foi a palavra que o Senhor pôs no nosso coração para entregar a você, prezado amigo, que possa estar escutando. A religião vale o que vale. A palavra do Senhor me ensina a mim e a todos quanto a buscam que devemos guardar a respeito por todos, mesmo não concordando. Mas a palavra do Senhor, ela é o sim e o amém. Por vezes, ela admoesta. Por vezes, ele abraça. Por vezes, ele dá um beijo. Um pai. Um verdadeiro pai. Mas também, por vezes, ele disciplina. Porque a disciplina é que nos mostra onde possa. Repito, a disciplina é que nos mostra onde possa estar a ferida para que possamos dar o remédio certo na hora certa. Que o Senhor nos abençoe. Tenha uma semana muito abençoada e tranquila na paz do Senhor Jesus. Bem-aja a todos vós.